Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui pelo meu Instagram. Hoje eu vou estar batendo um papo com a doutora Mônica Campanha. Ela trabalha com medicina de família e geriatria e nós vamos falar um pouquinho sobre envelhecimento. Quem aí não deseja envelhecer bem, não é mesmo? Então, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre esse tema. Eu só estou aguardando a doutora Mônica chegar aqui para a gente poder começar o nosso bate-papo. Envia aí a nossa live para os amigos no aviãozinho, manda coraçãozinho pra gente, curte bastante. Você pode mandar suas dúvidas também e participar da live. Boa noite pessoal, sejam bem-vindos. Eu só estou aguardando a minha convidada chegar para a gente poder começar o nosso bate-papo. Hoje eu vou estar falando com a doutora Mônica Campanha. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre envelhecimento. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser participar com a gente, manda aqui para a gente no chat. Eu estou enviando a solicitação aqui para a Mônica, para a gente poder começar. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Acho que a doutora Mônica já está chegando por aqui. Boa noite, pessoal. Só aguardando a doutora Mônica entrar para a gente poder começar aqui o nosso bate-papo de hoje. Ei, Regiane, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Marcelo, Ricardo. A doutora Mônica já está chegando aqui para a gente poder começar o nosso bate-papo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre envelhecimento. A doutora Mônica vai dar algumas dicas pra gente, compartilhar muito o trabalho que ela faz. Então, participe com a gente. Ei, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Só estou aguardando minha convidada entrar para a gente poder começar o nosso bate-papo. Aí, a doutora Mônica chegou. Tá carregando aqui. Oi, Oi, Mônica. Mayra, tudo bem? Boa Eu tô bem, e você? Boa noite. noite, isso aqui. Boa noite, pessoal. Boa Deixa eu noite. achar um lugar Seja melhor. bem-vinda. Obrigada, Chara. Obrigada pelo convite. Vai ser muito bom a gente conversar um pouquinho aqui, né? Vai sim, obrigada a você por estar aqui comigo. Sei que para vocês é tudo muito corrido, então para tirar um momentinho, né, para vir compartilhar informação com as pessoas, eu sei o quanto é difícil para vocês. Então eu agradeço muito você estar aqui compartilhando todo o conhecimento que você tem, esse trabalho maravilhoso que você faz aí em prol da saúde, da qualidade de vida, né, das pessoas. Então, acho que vai ser um bate-papo muito proveitoso. Vai sim. Eu agradeço também porque eu acho que, ainda mais esse tema do envelhecimento, né, Chara? Eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente desmistifica, mais a gente tira os medos e a gente aceita, né? Então a gente precisa falar. Com Então eu só certeza. tenho a agradecer mesmo pela oportunidade. Doutora Mônica, antes então da gente começar o nosso bate-papo, eu quero que você se apresente. Fala um pouquinho quem que é a doutora Mônica, esse trabalho que você faz. Tá certo. Então, é, hoje eu sou médica, né? Hoje eu moro em Belo Horizonte, sabe, Shaira? Nós já conversamos rapidamente sobre isso, mas eu morei muitos anos em São João del Rei. Eu comecei a minha carreira assim na área de saúde como fisioterapeuta. Então, já como fisioterapeuta, eu me especializei em geriatria e também medicina de família. Então, trabalhei muitos anos aí. Depois eu resolvi fazer medicina, mas segui para o mesmo caminho, que é a medicina de família e a geriatria, que são áreas que inclusive se completam, né? Tem essa perspectiva da visão, uma visão longitudinal, de um acompanhamento da pessoa como um todo, em todas as fases da vida e principalmente no envelhecimento.
Então, aí eu fiz medicina, continuei nessa área. Hoje estou aqui em Belo Horizonte, né? Faço um programa que chama Fellowship no Hospital das Clínicas, em geriatria, e tenho meu consultório aqui, desenvolvo alguns trabalhos nessa área. Tá subindo aqui, né? A Carlota colocou, cuidou de minha mãe por muitos anos. Oi, bem, Carlota. Que bom que você está aqui. A dona Mercedes, mãe da Carlota, eu tratei dela muitos anos aí em São João, né, como fisioterapeuta. E depois foi bom, fiz amizade com as filhas, a Maria e a Mercedes, que são filhas dela. Depois tive a oportunidade de já como médica cuidar. Então foi muito bom. Tenho muito carinho por essa família. Ó, o Eduardo tá colocando aqui, meu pai tá aqui na escuta. Ah, que ótimo! Beijo pro seu Dudu aí. Doutora Mônica, só para contextualizar um pouquinho, quando a gente ouve, nós que somos leigos, né? Quando a gente ouve falar geriatria, eu preciso procurar um profissional que trabalhe com a geriatria. Por muitas das vezes a gente pensa assim, meu Deus, eu vou procurar um médico que vai tratar só envelhecimento, estou velha mesmo, né? Então, nós que somos leigos, temos um pouquinho essa percepção. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual que é a importância de se procurar a geriatria. Isso. Foi bom você perguntar isso, Shaira, porque realmente existe quase que um preconceito, né? Quando fala assim, nossa, eu já vou no geriatra, né? Tô no fim da linha, que isso? E não é isso, né? Eu gosto de falar, eu não, todo mundo sabe disso, mas a gente começa a envelhecer quando a gente nasce. Então, isso é um processo contínuo que vai acontecendo, né? Mas que, obviamente, tem uma fase que, geralmente após os 60 anos, onde o indivíduo é considerado idoso. Então, eu posso deixar para procurar o geriatra quando eu já sou um idoso, ou seja, quando eu já estou com esse processo de envelhecimento mais intensificado, né? Ou eu posso procurar um pouco antes para me preparar melhor para esse processo. Então, na verdade, eu acho que todo esse receio, né, vem revestido, na verdade, de um pouco de medo do desconhecido, né? De medo do que isso possa significar. Quando, na verdade, nada mais significa do que a continuidade de um cuidado que deve começar precoce na vida da gente. Porque a verdade é que a gente envelhece da forma que a gente vive. Não é? Então, a forma hoje, o estilo de vida que eu levo é assim que vai, isso que vai determinar o meu envelhecimento. Então, quanto antes eu começo a me preocupar com isso, ainda que eu não procure um geriatra, né? Mas quanto antes eu começo a me preocupar e tomar atitudes que vão impactar no meu envelhecimento, melhor. E aí, para até melhorar a qualidade de vida desse idoso, né, doutora Mônica? Porque muitos idosos que não buscaram, de repente, ou ajuda profissional, ou por desconhecer mesmo, né, o desconhecido, talvez ele poderia ter tido uma qualidade de vida melhor se ele tivesse procurado, do que ficar estagnado e achar que ele chegou, eu realmente vou ter minhas limitações, eu não vou conseguir fazer mais nada, e não é por aí, né? Exato. Inclusive, isso é comprovado, Chara, que quanto mais a pessoa ela, ela denigra o envelhecimento, quanto mais ela acha que é uma forma ruim, uma coisa ruim que vai acontecer, pior é para ela. Porque ela não toma medidas para modificar aquilo, é como se ela se conformasse. Ah, não, olha, eu já estou com não sei quantos anos, eu não dou conta disso, eu não faço aquilo. Então, é como se a pessoa ela se conformasse, né? Ou às vezes ela tem até uma visão, às vezes ela conviveu com uma pessoa que não envelheceu bem, pais, familiares, e já fala assim: ah, não, quando eu ficar velho vai ser muito ruim. E a pessoa não procura fazer a parte dela, porque isso é necessário, então ela vai ter uma velhice realmente pior. Então é o que você falou, às vezes, quando chega lá na frente, e todos nós, né, temos essa possibilidade de comparar idosos que cuidam agora, ou que sempre cuidaram, e idosos que realmente não têm essa preocupação, então a gente tem essa possibilidade de comparar o impacto que isso traz na vida deles, né? E às vezes quando se arrependem ou quando pensam em ter alguma estratégia, né? Sempre é tempo, mas às vezes já não é mais tão efetivo.
E, doutora Mônica, quando a gente fala no envelhecimento, nas funcionalidades do envelhecimento, né, o que vocês têm para dizer relacionado a isso? O que é as funcionalidades, né, do envelhecimento? Pois é, Shaira, quando a gente fala assim, envelhecer com funcionalidade, é aquilo que nós todos queremos, né? É como se a gente falasse que é você envelhecer dando conta de fazer as coisas que você gosta, não precisando de deixar de fazer porque não dá conta. Mas não basta querer, né? O que é preciso? Quais são esses domínios que eu preciso ter para eu ter uma boa funcionalidade? Então, são dois grandes domínios que vão ser a autonomia e a independência. Ou seja, a autonomia é a minha capacidade de planejar o que eu quero fazer. Né? Então, se eu tenho vontade de sair com meus amigos, eu preciso ter autonomia para isso. Eu preciso até saber que eu quero sair, aonde eu vou, que tipo de lugar que eu quero frequentar, como que eu vou para esse lugar. Então, isso tudo exige é, uma autonomia. Mas eu preciso também ter independência. Ou seja, se eu quero sair com meus amigos, eu preciso ter bons músculos para eu andar bem, eu não posso ficar caindo, eu preciso enxergar bem, eu preciso ouvir bem, eu preciso falar, ter condição de falar. Então, esses domínios, a independência e a autonomia, têm que caminhar juntos. Porque às vezes a gente vê, né? Nossa, eu gosto tanto de sair para dançar, eu gosto de ir com meus amigos, mas meu joelho não deixa. Quem dera aquele tempo que eu tinha um joelho que eu podia, né? Então a gente escuta isso, ou a gente escuta, porque eu tô muito desequilibrado, caindo na rua, não posso, né? Ou o contrário, às vezes a pessoa está bem fisicamente, você olha, você acha que a pessoa está muito bem, está andando bem, enxerga, escuta, mas a cabeça você vê que não dá conta nem de processar que quer sair com os amigos. E aí, eu percebo também, doutora Mônica, que dependendo de uma faixa etária dos idosos, talvez por essa falta de funcionalidade, eles ficam mais depressivos, né? Isso. Exatamente. A depressão, Shaira, ela é muito prevalente no idoso e muito ainda negligenciada. Primeiramente, por quê? Porque ela se manifesta, ela não se manifesta como a gente está acostumado, nem sempre. Porque depressão, né, é aquela pessoa que tem um humor mais deprimido, que tem a falta de interesse de fazer as coisas, na maioria de nós, nos adultos, crianças e adultos. O idoso nem sempre se manifesta assim. Então, às vezes, é um idoso que parou de comer, um idoso que começou a ficar mais esquecido, que começou a cair. Isso tudo pode ser sintoma de depressão no idoso. Então, primeiramente, a gente precisa pensar que o idoso, ele pode ter, que a depressão é prevalente, e muito por isso que você falou, né? São muitas perdas acumuladas ao longo da vida, perdas com as quais ele ainda tem que lidar, e não é só perdas de pessoas, né? Que isso também acontece, mas às vezes perda de uma condição física, perda de uma condição econômica. Então, perda de algumas capacidades, isso tudo gera esse luto, esse sentimento que pode ser de tristeza e vir realmente desencadear uma depressão. Então, a gente tem que ter esse olhar e se atentar para essa possibilidade. Então, aquele idoso que modificou o comportamento dele, né? Nossa, meu pai já não é mais o mesmo. Antes ele gostava de fazer uma caminhada na rua, agora fica mais na dele. Ou meu pai não gosta mais de ir na casa de ninguém. Ou meu pai, de repente, a cabeça já está ficando um pouquinho esquecido, que não estava. Então, assim, pensar sempre na possibilidade de depressão e na dificuldade que os idosos muitas vezes têm de exteriorizar também sentimentos que podem ter relação com isso. Ainda é uma faixa etária que viveu uma época de muita estigmatização da depressão, enquanto novos, né? Era um tempo em que ter depressão era quase que ser taxado de doido. Então, muitos, além de tudo, tem isso. Muitas às vezes escondem sentimentos por conta desse receio do que podem pensar. Uhum. E aí, quando se procura a geriatria, né, doutora Mônica, para auxiliar na qualidade de vida desse idoso, o que que ele pode esperar de uma consulta com o geriatra, no caso? Entendi. É muito importante, assim, que uma consulta geriátrica, porque, assim, tratar o idoso é diferente de tratar um adulto velho,
vamos ver se você me entende. É assim, o organismo do idoso não é um organismo de um adulto velho, assim como o organismo de uma criança não é um organismo de um adulto pequeno. É um outro tipo de organismo. Então, eu acho que o grande diferencial do geriatra é que ele tem essa visão de um funcionamento diferente do organismo, né? Então, é uma pessoa que tem, assim, demandas diferentes. Quando a gente pensa, por exemplo, em medicações para idoso, né? Isso aí é um, uma particularidade assim do acompanhamento do idoso, né? Muito peculiar, porque o organismo do idoso ele funciona diferente, ele tem uma composição diferente, ele tem menos água, ele tem mais gordura, tem menos proteínas. Isso tudo vai influenciar qualquer mínimo remédio que seja prescrito, né? E além de tudo, quem atende idoso precisa ter uma noção do impacto de tudo que ele viveu na qualidade, na saúde dele, né? O que ele está trazendo ali no consultório é um reflexo de tudo que ele viveu até hoje. Então, é muito difícil, não tem como, quando a gente atende o idoso, a gente vê uma única particularidade. A gente sempre vai ter que ver e integrar o conjunto, né? Tudo. Isso é importante em todas as áreas, mas no idoso a gente tem que ter essa visão integrada. E aí, o acompanhamento é durante toda a vida do idoso, né, doutora Mônica? Não é assim, ir numa consulta, ouvir o que que o profissional tem para falar com ele, né, dentro da geriatria, e depois nunca mais voltar e não seguir o que o geriatra fala. É, então, o acompanhamento do idoso, ele é muito, a gente chama de longitudinal. É, por quê? Porque, primeiro, que muitas vezes numa primeira consulta a gente não consegue olhar todas as demandas, né? Então a gente vai por prioridades quando a gente atende um idoso. Então, primeiro, vamos tirar o que está fazendo mal e vamos promover uma saúde mais imediata, né? Talvez tratar ali uma dor, tratar uma coisa que está fazendo cair, uma coisa mais imediata para manter a funcionalidade dele. E aí depois a gente vai inserindo as outras coisas que vão também ajudar mais a longo prazo, né? Então, é muito importante que o idoso que frequenta o geriatra, que ele tenha essa rotina de ir de acordo com o que vai ser pactuado ali, né? A cada 4 meses, a cada 6 meses. E uma coisa que é muito fundamental quando a gente pensa em tratar idoso hoje existe um termo, um conceito chamado a medicina centrada na pessoa. Né? O que, que é isso? A gente não está tratando a doença, a gente está tratando a pessoa. Então, isso vai para qualquer área, mas na geriatria, se a gente não exerce isso, a gente não chega a lugar nenhum. Então, se eu tenho um idoso que está com uma demência, eu não trato a demência. Não é a demência que eu estou tratando, eu estou tratando o idoso. Né? O idoso com a demência. Então, isso não envolve só a doença em si. Isso envolve a rotina dele, como que vai ser, a alimentação dele, como que vai ser. Vai muito além de remédios, é o que eu quero dizer. Né? Envolve a família daquele idoso. Então, na longitudinalidade, a gente vai tendo a oportunidade de olhar os diversos aspectos e de ir aos poucos, né? Centrada na pessoa, ou seja, centrado também no que ele dá conta. Porque quando a gente fala, né? Que às vezes a pessoa vai e ela não faz o que combinou, né? Tem muito isso. Eu gosto muito disso, de a gente estabelecer alguns combinados. Às vezes chegar lá não adianta. A gente mesmo, né, Chay? Às vezes fala, não, você tem que melhorar a sua alimentação, você tem que caminhar, você tem que parar de fumar, você tem que emagrecer, você tem que estudar línguas. Tudo bem, eu sei disso, você sabe disso, mas o que eu vou dar conta de verdade de fazer hoje? Então, vamos combinar que nesses próximos 3 meses eu vou perder peso, né? Vou tentar fazer uma caminhada. E assim, né, nessa longitudinalidade, nós vamos ter a oportunidade de ir melhorando a minha saúde. Porque o objetivo não é eu te dar um tanto de recomendação, que no fim você até sabe, ou você pega em qualquer lugar. É a gente pactuar, você entender o benefício daquilo para a sua saúde e ir, aos poucos, inserindo aquilo, mas com efetividade. Até que vire uma rotina, né, doutora Mônica? Exatamente, exatamente. Entendendo de verdade a importância daquilo, né? E o diferencial que faz. Então, quando a gente também faz esse acompanhamento de longo prazo, a própria pessoa ela pode olhar para trás e ver a diferença que tem feito, né?
Uhum. E aí, quando a gente fala da sua especialidade, que é medicina de família e geriatria, ela está muito casada também no sucesso do tratamento com esse idoso, né, doutora Mônica? A família, o ambiente familiar é muito importante para essa qualidade de vida, né? Exato. A medicina de família, eu sempre me encantei com ela, desde a fisioterapia. Porque ela é essa especialidade, é o antigo médico, médico de família, o antigo médico, me perdi aqui até a palavra, aquele médico que realmente ele entra na casa das pessoas, ele conhece a rotina da família, ele tem um atendimento que a gente fala que é integral. A gente trata a pessoa como um todo, né? A gente procura ver tudo da vida dela que está implicado naquela queixa dela, né? Então, às vezes, é uma tristeza, uma angústia que está se refletindo numa coceira e que a gente vai ver os filhos saíram de casa, então aquela pessoa se aposentou. Então, assim, a gente tem essa visão integral, né? E que isso surge na medicina de família, mas que se completa totalmente com a geriatria. Uhum. E hoje, atuando nessa área, né, como você atua, medicina de família e geriatria, quais dicas você tem para a família que tem um idoso em casa, para que esse idoso possa terminar o restinho de vida dele, né? Que a expectativa de vida aumentou também, né? As pessoas estão vivendo mais. Mas como que a família pode auxiliar que esse idoso viva esse restinho de vida de maneira mais confortável, com mais qualidade? Pois é, Shaira, a sua pergunta, ela abre essa imagem para a gente pensar uma porção de coisas, né? Primeiro, porque não existe o idoso, né? Esse o idoso com restinho de vida, qual que é ele? O de 100 anos que estava pedalando outro dia, né? O de 102 anos que tirou a carteira de motorista, né? Ou às vezes pode ser sim um de 70 que já está demenciando na cama. Então, assim, a velhice ela é muito heterogênea, né? A velhice, a pessoa, ela envelhece como ela viveu, né? É o que eu falei aqui antes, então assim, a pessoa, até a forma como ela se alimentou ao longo da vida, as doenças que ela teve, se ela trabalhou ou não, as reservas que ela construiu, que vão determinar o jeito que ela vai envelhecer. Então, né, nós temos de ver cada vez mais famílias que têm o idoso dentro de casa, e que o idoso, às vezes, é até o provedor, que o idoso é ativo, trabalha, né? Que aí acho que não é o caso da sua pergunta, né? Mas hoje, cada vez mais, eu gosto de reforçar isso, a gente precisa quebrar o estigma de que é um idoso, é um velhinho caquético dentro de casa, né? Cada vez mais o idoso é uma pessoa ativa, participativa na vida da família, né? Então, assim, esse idoso não é o que se encaixa na sua pergunta. Mas é muito bom você perguntar as dificuldades que uma família tem para lidar, por exemplo, com um idoso que a gente chama de idoso frágil. Hoje Uhum. a gente classifica, vamos dizer assim, o envelhecimento, o idoso, em robusto e frágil. Robusto é o idoso ativo, funcional, e frágil é o idoso, tem várias graduações, né? Mas é o idoso que não está com todas as suas funcionalidades no seu máximo potencial. Mas então, uma família que tem um idoso frágil, né? Pode ser um idoso acamado, um idoso com demência, vamos pensar assim, um idoso com demência. É uma família que ela exige muito cuidado, né? Ela exige muito acompanhamento, ela exige ser tratada junto com o idoso, né? Então, lidar com um idoso num processo demencial dentro de casa, que seria talvez este que você coloca, que já está quase numa fase final de vida, né? Realmente exige mais cuidados, né, doutora Mônica? Porque, como você disse, o idoso ativo, ele está ali naquele contexto familiar e, entre aspas, podemos dizer que está fácil. Mas o idoso acamado, que realmente necessita de muito mais cuidados, o ambiente familiar é muito importante também estar estruturado, né? Muito. E hoje, essa semana, né, esse mês de junho, a gente até está falando muito dessa questão da violência contra o idoso, né? E uma das formas de violência mais comum é a negligência, né? O abandono. Então, a gente vê, às vezes, famílias numerosas e que não dão conta de dar esse mínimo de assistência, não dão conta de oferecer esse cuidado,
né? Uma coisa importante que a gente precisa preservar ao máximo é a autonomia do idoso no sentido de vontades. Então, às vezes, ele já começa a tá mais comprometido fisicamente, inclusive, tá acamado, mas às vezes ele tem as vontades, né? Essas vontades, enquanto a cognição, a autonomia do idoso estiverem preservadas, essas vontades elas precisam ser respeitadas. Então, por exemplo, às vezes é um idoso que nunca gostou de uma música alta, né? Que nunca gostou de determinados tipos de conversa perto dele. Então, ainda que ele esteja acamado, isso precisa ser respeitado, né? Porque ele tem uma autonomia, então não gosta de fazer tal coisa, isso precisa ser, em todo momento, respeitado. Uhum. O pessoal tá mandando aqui alguns comentários, doutora Mônica. Que você cuidou da tia muito bem, que agradece muito o cuidado, né? O Nelson tá colocando, doutora Mônica, agradeço muito o cuidado com a minha tia Maria do Carmo. Ai, que bom. Um abraço, Elson. Peraí que eu tô subindo aqui, que eu vi o pessoal colocando mais alguns comentários. Teve até uma pergunta. Teve uma pessoa aqui que colocou: Ah, eu quero ser um velho funcional. Eu acho que é o que mais que as pessoas desejam é realmente ter uma velhice com qualidade, né? Conseguir fazer as coisas. A Imaculada colocou sobre autonomia e independência. O que a gente precisa pensar é assim, a expectativa de vida, né, aumentou muito. Hoje o Brasil tem uma expectativa de vida de quase 80 anos, né? Se a gente fosse olhar na década de 40, que foi outro dia, né, nossos pais, nossos avós, a expectativa de vida era menos de 50. Então, esse ganho enorme que a gente teve na expectativa de vida, isso tem que ser bem aproveitado, primeiramente, né? Então, a primeira coisa que a gente também tem que pensar é que é um fato, a não ser que dê, assim, o que pode acontecer de errado, obviamente, se eu morrer pelo caminho, né? Se isso não acontecer, é um fato que eu vou envelhecer. Então, eu não posso deixar para pensar nisso lá. Então, às vezes as pessoas ficam receosas, né? E ficam acomodadas. O que eu vejo muito é isso. As pessoas estão acomodadas. E a gente tem que pensar que em todas as fases da vida da gente exigem o esforço da nossa parte para viver bem aquela fase, né? Se eu sou uma criança, eu tenho que ir no parquinho brincar. Se eu sou um adolescente, eu tenho que interagir com meus amigos, né? Se eu sou um adulto, para eu viver bem, eu vou procurar um serviço. Então, assim, na velhice também isso exige de mim essa energia para eu ficar bem. Então, eu preciso procurar uma atividade para fazer, uma atividade física, uma atividade intelectual. É aquilo que eu te falei antes, que às vezes a pessoa ela já conformou. Ah, não, ficar velha é ruim demais, nada vai melhorar. E aí ela não faz nada, né? A Maria do Carmo, que é essa que que o Nelson colocou aí, é uma pessoa muito querida e ela sempre foi um exemplo para mim por causa disso. A Maria, ela entrou na aula do conservatório. A Maria, acho que ela já devia ter quase uns 70 anos, né? Sempre foi ativa e fazia exercício físico, exercício, essa questão da mente, que é a música, né? Trabalhando outras coisas. E assim, aí a gente vê essas pessoas que se cuidam e vê a diferença que faz realmente com a pessoa que, independente da idade, porque não é que a pessoa chegou na velhice e ficou assim, né? Geralmente é a pessoa que ao longo da vida também não se deu muito ao trabalho de se esforçar, né? Então, mas faz muita diferença e a gente precisa acreditar, né, que nós vamos envelhecer. Então, eu não posso deixar para acreditar só, nossa, se eu tivesse pensado nisso antes, se eu tivesse me programado, né? Então a gente tem que pensar nesse envelhecimento o quanto antes, né? Independente da idade. E é engraçado que a gente realmente faz umas comparações, né, doutora Mônica? Às vezes a gente vê uma pessoa de, vamos colocar, 60 anos, que tem uma qualidade de vida melhor que uma outra que tem a mesma idade. Aí a gente compara e a gente fala assim, nossa, olha como aquela pessoa é ativa, olha como que ela está aparentemente mais saudável do que essa, né, que não procurou. Isso mesmo, aí a gente já começa a pensar, olha lá, mas você está vendo que ela faz uma caminhada, você está vendo que ela
faz musculação, você está vendo que ela trabalha, você está vendo que ela é ativa em tal lugar, né? Ela se interage com os filhos, com os netos, ela mantém os relacionamentos dela. Então, assim, geralmente quando a gente identifica uma pessoa que está envelhecendo bem, a gente logo procura identificar esses pontos também, né? Uhum. E aí é a importância mesmo da gente começar a pensar isso quanto antes, né? A questão da alimentação, uma atividade física, e não ficar. Foi legal quando você coloca isso, a gente, né? Se não acontecer nada no meio do caminho, é fato que nós vamos envelhecer. Então, por que não envelhecer de uma maneira saudável, de uma maneira que nós vamos nos sentir bem, né? Isso, exatamente, né? E lembrando disso, esse aumento da expectativa de vida foi uma conquista da humanidade, né? Nossos antepassados certamente se orgulham muito desse momento que a humanidade vive, né? E hoje a gente já sabe, os cientistas já falam, inclusive, que a pessoa que vai viver 120 anos já está viva, né? Então, assim, pode ser mais rápido que a gente imagina. Espero, quem sabe, sejamos nós nessa turma aí, né, Shaira? Com certeza. Mano, se você fosse na década de 30, né, uma pessoa que passava dos 50, já era um grande vitorioso, né? Tem um conceito que é assim, de esperança de vida. Então, as pessoas que chegavam aos 50 anos na década de 30, elas tinham mais ou menos assim, já que elas tinham vencido, né, aquela primeira parte de mortalidade infantil, de doenças, elas tinham uma esperança de vida de mais ou menos 18 anos, né? Hoje, uma pessoa que chega aos 50 anos, ela tem uma esperança de vida de praticamente 30 anos, né? 30 e poucos anos. Então, assim, a gente, né? Eu já sou mais velha que você, já fiz 42, sou mais velha que você, mas eu já sei que eu preciso, né? Se tudo correr bem, que eu vou envelhecer. Então, eu tenho que estar preparada para isso. Com certeza. E quando a gente fala assim, 60 anos, pode parecer muito, mas aí a gente volta realmente isso, né? Nas décadas passadas, uma pessoa com 60 anos, a gente já tinha a imagem que era uma pessoa velha. Hoje a gente não tem essa imagem mais, né? É impressionante. A gente achava, né, 50 anos. Eu lembro quando eu fiz 40, eu falei, gente, que isso? 40 anos? Quando eu era pequena, eu achava que 40 anos era alguém velho. Eu tô me achando muito nova. Então, e tem isso, né? Os 50, essa semana passada, a revista Veja fez até uma reportagem sobre a mulher de 50 anos, né? Os 50 hoje são quase que os 30. Então, assim, é, é por isso, Shaira, que a gente precisa quebrar paradigmas, a gente precisa quebrar preconceitos, né, em relação ao envelhecimento. Existe um termo hoje que é o idadismo ou ageísmo, que é o preconceito contra tudo que envolve o idoso. Então, essas coisas assim, isso não é para sua idade. Na verdade, não tem mais cabimento falar isso. Independente da minha idade, se eu tiver uma funcionalidade, né, se eu dou conta de fazer as coisas, eu posso ouvir a música que eu quero, eu posso dançar do jeito que eu quero, eu posso pôr a roupa que eu quero, né? Então, o idadismo, eu tenho filhos pequenos, eu falo com eles desde hoje, né, que às vezes, claro, tem gente que às vezes fica, tá muito mimimi com as coisas, e realmente tá, mas tem preconceitos que a gente precisa ir mudando, inserindo na cabeça das pessoas, das crianças, essas crianças, os meus filhos, essas crianças são a geração delas vai ser uma geração que vai viver muitos anos o envelhecimento. Né? O Brasil, a partir de 1930, já vai ser considerado um país de idosos, vai ter mais do que 30% da população de idosos. Então, são eles mesmos que precisam crescer sabendo que a velhice ela é uma nova fase da vida, né? Não depreciativa. Eu não tenho que enxergar essa fase como uma fase pior do que as outras. Eu tenho que enxergar como uma fase diferente das outras. É a mesma coisa da pessoa que fica, é um adulto, eu não consigo mais pular da altura que eu pulava, por exemplo. Meu cabelo não é mais louro igual quando eu nasci. Não é. Cada fase tem suas características e a velhice também. Então, ela tem os seus aspectos que a diferem das outras e que não significa que a depreciam, que a diminuem. Mas isso é uma visão que a gente precisa mudar. Então, isso é o idadismo, né? Esse preconceito contra tudo que envolve idoso. Então, piadas depreciativas, né? Às vezes teve um episódio do Porta dos Fundos no ano passado que deu até muito ibope, porque parece que era uma
mulher de 60 anos e que colocaram ela como se fosse assim, caquética, ligando para o filho, que não dava conta de fazer nada. Então, vamos parar com isso, principalmente a gente, porque daqui a pouco nós estamos ali. Né? Então, esse processo de envelhecimento que o mundo está passando e o Brasil a passos mais largos ainda, existe, na verdade, muita inteligência, não só nossa, mas assim, o mercado precisa ter essa inteligência, os produtos de beleza, né? A velhice geralmente é uma fase que às vezes a pessoa ela tem um pouco mais de folga econômica, se ela fez uma reserva ao longo da vida, às vezes já está com os filhos criados, então uma faixa etária que pode, às vezes, comprar produtos se forem adequados para a idade dela. Então, o comércio precisa saber disso, precisa se atentar a isso, né? Toda a cultura precisa se atentar a isso. Então, tirar preconceitos. Infelizmente, a pandemia, ela revelou mais ainda esses preconceitos contra idosos, né? Quiseram colocar nas costas dos idosos a culpa pelo caos que se instalou, né? Tivemos, infelizmente, até a deputada lá que chegou a falar sobre quando estava naquele período de restrição de medicamentos, querendo restringir para idosos, né? Então, assim, envelhecer tem que ser visto como uma dádiva, não é para qualquer um, né? Não basta querer, né, Chaira? Não, Nós, exige muito esforço e dedicação. exato, exige esforço, dedicação, e o idoso precisa ser valorizado. E nós precisamos construir essa mentalidade, precisamos ajudar a construir essa mentalidade, né? E muitas das vezes, doutora Mônica, a gente faz assim no automático mesmo, né? Nós que temos nossos pais, né? Eu não acho que a minha mãe seja uma idosa, ela tem 68 anos, mas para mim ela não é uma idosa, porque ela é tão ativa, né? E aparentemente também é aquilo que a gente falou, hoje as pessoas não aparentam, né? A idade que tem. Mas às vezes, nós mesmos, que às vezes eu falo assim com ela, mãe, não faz isso, porque senão você vai machucar, não faz isso, porque você não tem mais idade para isso, né? Nós mesmos que estamos naquele convívio, a gente acaba criando, né, assim, É, um círculo vicioso de achar que eles não podem fazer aquilo por causa da idade. E aí ela brinca comigo e fala assim: que é isso, minha filha? Eu tô melhor que você, eu aguento mais coisa que você fica em pé um pouquinho, já reclama que tá com dor para tudo quanto é lado. A gente não tem nada disso. e, é, Então, e às né, vezes muitas das vezes nós vamos criando isso. tem um certo paternalismo, né, por parte dos filhos ou das pessoas que lidam com idosos, que às vezes acabam, sem querer, contribuindo para esse fenômeno do idadismo. Né? Então, assim, não, deixa que eu faço porque você não dá conta, não vai lá não, porque você vai cair. Então, a gente vai tirando a autonomia do idoso, ao mesmo tempo, às vezes, a gente vai até infantilizando, né? Isso é muito, muito ruim, né? O fofinho, ai, que gracinha, que bonitinho, né? Como se, assim, não tem necessidade disso. A gente tem que transmitir esse carinho de uma outra forma, não é infantilizando, né? E então, como você falou, né? A sua mãe de 68 anos, você falou, não parece, né? Nem parece. E a sua mãe é o reflexo do novo idoso que está aí, né? O idoso que tem 68 anos e que precisa falar com as pessoas que têm 68 anos, porque todo mundo precisa ver como pode ser um idoso de 60 anos, que cada vez mais frequente vão ser idosos ativos, com funcionalidade, fazendo as coisas, né? E aí, Então, às vezes, eu brinco com eles e falo assim: vocês têm que me obedecer, porque agora, na idade que vocês estão, vocês têm que me obedecer. Aí ela fala assim: até parece, papel inverteu agora. Agora a gente vai ser filho de filho, tem que obedecer vocês, como se a gente não desse conta de nada mais, né? Como se a gente. E realmente é isso que a gente precisa aprender a lidar, né? A tratar eles como pessoas dependentes mesmo, eles dão conta de tudo. isso. E às vezes, Shaira, isso aí não é o seu caso que você falou, mas às vezes a gente sem querer extrapola. Eu andei falando alguns dias aí para trás da questão do morar sozinho, do dirigir, né? Que não é infrequente, né? Às vezes os filhos, né, vêm à consulta, pede para entrar antes. Olha, eu vim aqui porque eu queria que você falasse com a minha mãe que ela não pode mais sair sozinha. Fala com a minha mãe. Aí eu, né? Mas por quê? Tem um motivo, né? Tá caindo na rua, né? Não dá conta de controlar o dinheiro. Ah, não, mas é porque eu fico muito preocupado, né? Então, assim, sempre é com a melhor das intenções. Ah, não, ó, nós tiramos o carro do meu pai, né? Porque nossa preocupação. Então, assim, isso
pode ser uma violência, né? Quando a gente se coloca no lugar e é muito frequente a gente ver as brigas. Nossa, agora meus filhos querem que eu durmo com alguém, querem que tenha alguém na minha casa. Vê isso, doutora, o que que eu faço? Não sei o quê. Então, assim, na dúvida, leva no especialista, leva no geriatra para ajudar a família nessa decisão, né? Mas assim, simplesmente pela idade, né? Isso pode ferir a pessoa. Hoje a gente sabe que essa questão da segurança física, segurança domiciliar, acaba levando com muita frequência dessa necessidade, né? De uma companhia, né? Mas isso tudo precisa ser conversado, ser estruturado de uma forma que não seja uma perda de autonomia e independência para o idoso, que não seja uma coisa imposta a todo custo, como se aquele idoso não tivesse mais capacidade de decidir. Porque quando a gente se põe no lugar deles, Chaira, você imagina, né? Você mora lá, você está lá na sua casa. Não, você não está dando conta, Chaira. A partir de amanhã vai ter essa pessoa com você aqui o dia inteiro. Né? E às vezes a gente vê o idoso com autonomia, com independência, fazendo tudo, e a companhia lá fica o quê? Sem nem ter o que fazer, né? Mais para a tranquilidade do restante da família. Então, tem que ser avaliado isso, né? Para ficar bom para todo mundo. E pensar na pessoa mesmo. Eu tô rindo porque a gente faz isso muito, né, doutora Mônica, no automático. E no médico entrar antes e falar, você fala que eles têm que fazer isso, isso, aquilo, porque eles são teimosos, porque eles não obedecem. E a minha mãe acha um absurdo quando eu falo assim: você vai no médico, eu vou junto, porque eu tenho que contar que você não tá fazendo isso, aquilo direito. Ela, onde já se viu, vai achar que eu sou mais capaz, né? E a gente faz no automático mesmo. Exatamente. E aí, eu tô vendo aqui a Malu. Ei, Malu, colocou uma coisa interessante, que seja acompanhante e não babá, né? Exatamente, em muitos momentos precisa de um acompanhante, uma companhia, uma pessoa, às vezes, pela questão da segurança. Mas colocar naquela coisa, vou pôr porque você não está aguentando nada, não dá, né? Eu ia falar outra coisa que você falou aí, Chaira, de às vezes também entrar antes da consulta, que você falou que sua mãe é teimosa, etc. Uma coisa também que a gente acha, né? Porque fulano, ele ficou velho, ficou muito teimoso. A outra ficou velha, mas ficou ranzinza. Não é. A pessoa, ela era assim ao longo da vida, né? Então, é uma teimosa que envelheceu, é uma ranzinza que envelheceu. E aí a gente fica querendo mudar aquela pessoa, né, a todo custo. Não, doutora, fala com ela, porque ela não está seguindo, mas nunca seguiu o que você falou, não sei agora. É exatamente isso. Eu falo que meu pai aposentou também, e aí vai pro sítio, fica o dia inteiro. E aí eu fico assim, não pode ir sozinho, tem que ir alguém junto. Quando não é meu irmão, é minha mãe, vocês não deixem ele sozinho lá, porque pode cair, pode não sei o quê. E aí eles ficam morrendo de rir, xingando a gente, porque eles ficam com esse sentimento, tá achando que a gente não sabe fazer, não sei o quê? E sempre fizeram isso, né? Por isso que é importante também um acompanhamento geriátrico, porque a gente vê, né, algumas. Tá aí a dificuldade da família de lidar, porque existem alguns idosos, algumas situações que a pessoa realmente ela não está em condição de fazer a coisa e quer fazer. Né? Então, isso é grave, isso é sério. Então, o que eu aconselho é que se a família está detectando, olha, eu acho que ele, vou só pegar o seu exemplo, eu acho que ele não está dando conta de ir para o sítio, seja porque ele não dá conta de dirigir, seja porque se ele ficar lá sozinho, a pressão dele é descontrolada, ele é diabético e não come o dia inteiro. Então, né, existem pontos que realmente podem nos levar a ter um cuidado maior. Né? Então, assim, na dúvida, procura um especialista, vê o que de verdade precisa ser modificado, onde precisa intervir, né? Para que o idoso não corra riscos, mas também não perca sua autonomia, sua independência, porque se a gente começa a fazer tudo por eles, isso não só por eles, por qualquer um, se a gente começa a fazer, a pessoa deixa de fazer, né? E aí ela vai perdendo as capacidades. E aí vem a questão da depressão, como nós falamos lá no Isso, começo, a pessoa isso. começa a se sentir inútil, todos esses, né, sentimentos. Tem um filme muito bacana, doutora Mônica, não sei se você já assistiu, que se chama O Estagiário. É um estagiário idoso já, né? Como que chama aquele ator? É ótimo. É Aquele o Robert De Rob... Niro. Isso. Nossa, é excelente. Foi bom você falar que é uma ótima dica. E aí, resumindo assim o filme, né? A moça que contratou ele achou que ele não conseguia fazer nada, e quando ela se deu conta, ele tinha ideias incríveis, ele tinha muita disposição para estar ali
E aí ela realmente começou a valorizar ele. Então, também a importância das empresas e dos estabelecimentos valorizarem esses idosos no mercado de trabalho, né? Isso, nossa, é fundamental você falar isso, Shaira, porque assim, o Brasil ainda é um país que está atrasado nesse aspecto, porque nós ainda não somos um país de idosos, né? Mas quando a gente vai em outros países já de idosos, né? A gente vê a diferença. Você chega, às vezes, no aeroporto, só idosos, vários idosos, idosos, bastante idosos, que estão ali te recebendo. Vai em supermercado, vai em lojas. Então, são pessoas que às vezes têm mais tempo disponível, são pessoas que têm condição de estar assim, com os outros aspectos da vida resolvidos, então que não faltam serviço. Tem essa questão da criatividade, porque a criatividade, quanto mais experiência você tem, mais vivência, maior sua criatividade. Então, a velhice é uma das fases de maior criatividade da vida, né? Assim como um conceito que se chama inteligência cristalizada, que é um conceito que ele tem a ver com sabedoria. Esse conceito, essa inteligência cristalizada, o principal momento que a pessoa tem é na velhice. Então, são pessoas que têm condição de serem empregadas com muita eficiência, né? Tem essa sabedoria de lidar com os problemas, de manejar controvérsias, que tem esse lidar com o outro, já tem essa vivência. Então, assim, quando o mercado brasileiro, né, enxergar isso, vai ver que as oportunidades são muitas. É exatamente o exemplo do filme que você deu, né? Ele chegou lá, ele reestruturou aquilo, né? Coisas que as pessoas mais novas não estavam dando conta de ver. E é exatamente a inteligência cristalizada e a criatividade que o Robert De Niro mostrou, né? E acabou que todas aquelas pessoas naquele contexto começaram a aprender e enxergar as funções de outra forma, né? Porque É, ele mostrou isso. Porque uns eram muito acelerados, outros valorizavam umas coisas que não eram importantes, né? e, E ele, com toda a sabedoria e experiência de vida dele, conseguiu ajustar essas arestas que tinha lá no contexto, né? é, E aí é importante demais a gente falar isso. Eu ainda vejo, né, alguns estabelecimentos, algumas empresas com funcionários mais idosos que estão lá há mais tempo, funcionários que já se aposentaram, mas optaram por continuar trabalhando, né, para manter se manter ativo, né, e se sentir útil. E a gente vê realmente são pessoas proativas, né? Não tem nada disso que não dão conta. São realmente estereótipos que a gente cria que não existem, né? isso, é isso mesmo. E lembrando que a gente conversou que a velhice ela é heterogênea, né? A gente vai encontrar pessoas que estão mais fragilizadas, mas a gente vai encontrar muita gente, né? Eu, felizmente, no meu dia a dia, eu cada vez me surpreendo, me alegro mais, né? A semana passada eu atendi uma senhora, Shari, de 91 anos, que ela tinha feito o imposto de renda dela. Não só dela, mas dos filhos dela. Eu falei, gente, e ela assim, uma funcionalidade, né? Autonomia, independência, dá conta, mora até com uma filha, mas assim, dá conta das coisas da casa dela e faz questão de fazer o imposto de renda. Então, assim, né? Por que não, se ela dá conta? Né? E ela quer, né? E é aquela outra parte também, exige o empenho dela também, né? Então, muito bom e a gente começar a enxergar essas possibilidades. Meu sogro também tem 82 anos e eu fico impressionada como que ele é ativo. E ele cuida dos prédios da rua dele, ele é síndico dos prédios da rua dele. E aí, às vezes, eu falo assim com meu marido: nossa, mas é muita enrolação, porque toda hora é um que chama, é um que pede isso, né? Aquelas confusões. É, Aí ele falou assim comigo, Chara, mas se eu parar o meu pai, ele adoece. Porque é isso que faz ele trabalhar a cabeça dele. Ou seja, ele tem 82 anos, é super ativo, faz conta, resolve isso, resolve aquilo. Porque ele está mantendo sempre uma atividade, ele não está só ali deitado assistindo televisão. isso. E isso aí é muito importante porque existe um pouco da ilusão da aposentadoria, né, Shaira? No Brasil, Uhum. então, que aposenta-se, a mulher agora, acho que mulher com 62, homem 65, então, assim, é muito novo. Os países, principalmente os países mais desenvolvidos, já estão mudando isso. Por quê? Primeiro, porque quando isso foi feito, a pessoa aposentava com 60, não demorava muita expectativa de vida, né? Ela não ia chegar nem 70. Hoje aposenta com 60, você imagina se eu vou viver até 90, 100? Vou viver.
Então, não estou nem falando do fator previdenciário em si, eu estou falando da pessoa na vida dela, né? Às vezes falta um terço da vida dela ainda, e ela, uai, não vão fazer nada? Então, assim, aposentar para muitas pessoas é realmente importante. Tem pessoas que tiveram uma rotina muito pesada de trabalho, né? Muitos horários, uma rotina muito engessada. Então, assim, tem pessoas que realmente aposentar é uma libertação. Mas é importante, então, assim, passou aquele períodozinho da aposentadoria, do fazer nada, 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 tem que ter, tem que estabelecer metas, estabelecer uma rotina e tem que ter algum tipo de atividade produtiva, seja ela qual for. Né? O ser humano é tão um desperdício, mas o ser humano ele precisa produzir alguma coisa, ele precisa estar vinculado a algum propósito. Então, aposentou, tudo bem, mas que seja cuidar de um sítio, que seja dar aula particular, que seja levar, ter um compromisso de levar e buscar em algum lugar. Então, assim, tem que ter um propósito, né? Ou se envolver em algum grupo, porque é isso que vai dando sentido à vida, porque senão também vai ficar naquela coisa muito sem graça, né? E aí vai perdendo sentido e a gente tem que pensar nos propósitos. Eu concordo muito com essa fala sua, e eu percebo isso por vivenciar que quando meu pai aposentou, ele ficou praticamente um ano parado. E aí, quando ele resolveu, não, vou comprar um sítio, né? Sempre gostou e tal, porque aí eu vou ocupar minha cabeça. Quanta diferença fez para a qualidade de vida dele? Porque ele estava num ritmo de trabalhar há muitos anos, né? Aquela loucura que era o trabalho dele, e aí para de uma vez. Aí a pessoa tem os momentos depressivos, as E, pessoas estão ali na casa, de uma certa forma, começa a gerar uma intriga, porque aí a pessoa tá à toa, começa a ficar com as é, coisas, e, aquelas bobagens. E aí, isso. quando ele arrumou essa outra ocupação, eu não, na princípio eu não queria, porque eu falava assim, meu Deus, que trabalheira, tá na hora de descansar, né? Olha pra você ver como que nós somos ignorantes de pensar assim ainda, né? Aí eu falava, já trabalhou tanto, vai descansar, vai mexer com isso pra quê? Não sei o que e tal. E aí agora eu entendo que foi a melhor coisa que aconteceu, que foi para a cabeça dele, porque lá É. ele produz, e ele produz por prazer, não por E obrigação, porque tem que trabalhar. exatamente, e é isso que é bacana, né? E é isso que faz com que, se a pessoa estiver bem preparada, Chara, a velhice pode ser a melhor fase da vida dela. Pode ser a fase, então, que ela vai deixar de trabalhar para ganhar dinheiro, né? Para sustentar os filhos. E vai ser, às vezes, ela vai achar um trabalho ou uma ocupação que lhe dê prazer, né? Ela vai ter mais tempo para curtir a família, para curtir coisas que ela gosta, para que seja ver um filme, mas assim, ela vai conciliar aquilo vai pôr dentro de uma rotina dela, né? Então, se ela estiver preparada, se ela estiver em condições, né? Vai encontrar com as amigas, vai fazer viagens, desde que ela esteja preparada, né? Então, assim, se a gente prepara, aposentar vai ser muito bom, porque até se a gente estiver ruim, a gente vai aposentar para cuidar de saúde só, né? Com Aposenta certeza. para ficar no médico? Não dá, né? Então, Uhum. vamos pensar que tem tudo para ser a melhor fase. É para isso que a gente prepara. E nós, leigos, né, por experiência própria, vamos parar de criar essas coisas na nossa cabeça, né? Que às vezes a gente cria essas resistências e aí muitas das vezes os nossos pais ficam receiosos, porque a gente falou, e deixam de fazer que vai ser pro bem deles, né? Isso, e é importante, assim, como filhos, né? Quando pergunta o que os filhos, cabe aos filhos ajudar nesse gerenciamento da saúde, né? Porque a gente ainda vê também idosos que não gostam de ir no médico, então isso aí é ruim. A pessoa ela tem uma pressão alta, tem uma diabetes, foi no médico lá para trás, tem 10 anos que eu tomo os remédios, não faço nada, então assim. Os filhos podem ajudar nesse gerenciamento da saúde, independente de ter essas doenças, o que conta é a funcionalidade. Então, a pessoa ela tem pressão alta, tem diabetes, tem outra coisa, mas está bem tratado, está controlado, dá conta de fazer as coisas. Então, a família tem que apoiar, tem que estimular, né? Tem que orientar, e aí ajuda nesse gerenciamento, mas sem tirar a autonomia, sem tirar a independência, né? Que, fazendo uma parceria. E vida normal, né? Vida que segue. Exatamente, né? Combatendo diariamente, uma senhora falou comigo, combatendo diariamente os preconceitos, porque ela também tem 82 anos, muito ativa, ela anda de ônibus para todo lado, e agora que ela vacinou, né? Ainda não é.
assim, indicado. A gente sabe que a gente ainda está numa fase restritiva da pandemia, né, Chaira? Mas, assim, Uhum. o idoso que está vacinado com as 2 doses, ele pode voltar a fazer algumas coisas, né? Assim, se reunir em pequenos grupos, reativar as amizades que acabaram ficando paradas nesses tempos, né? Isso é muito importante. Mas aí ela fala que ela tem saído na rua agora, que voltou do supermercado e que o povo olha de cara feia para ela. Ela falou, não, aí que ela começou a falar na rua, já estou vacinado, para com isso, não sei o quê, tá brigando na rua para poder, né, fazer as coisas que ela quer, sem abuso nenhum. Então, mas a gente sem querer, né, voltando àquele paternalismo, aquela coisa do cuidado, a gente sem querer às vezes extrapola. Extrapola. Então, nós também precisamos nos policiar, né, doutora Mônica? É verdade, Chaira. Mônica, a gente está chegando no final da live. Eu falo que o bate-papo aqui é sempre tão gostoso que a gente nem vê o tempo passar. Muito rápido, Chaira. Já tem quase uma hora que a gente está aqui falando, você acredita? Só acredito que eu estou vendo o relógio, passou muito rápido. Muito rápido. E aí, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma dica, né, para o pessoal aí, ou falasse um pouquinho mais sobre desse trabalho que você desenvolve. Fica à vontade. Então, eu vou aproveitar para falar assim, né, da importância da gente reconhecer a velhice como uma conquista, né? Uma conquista da humanidade. Então, a gente acaba vivendo uma fase hoje que é muito ambígua, porque ao mesmo tempo que a gente quer viver muitos anos, a gente não quer ficar velho, né? Então, assim, é muito bem-vindo a gente, inclusive, se cuidar fisicamente, né? Não sou contra a plástica, nada disso. Eu acho que tudo que nos deixa bem é bem-vindo, né? Mas a gente não tem que querer ser um velho parecendo novo, né? A gente tem que querer ser um velho com vitalidade, um velho com saúde, com funcionalidade. Eu vi uma coisa outro dia, Chara, eu achei tão interessante. Pela primeira vez, a humanidade, até então, as pessoas, a humanidade mentia mais sobre o seu status social. Hoje em dia, a humanidade, pela primeira vez, mente mais sobre a sua idade. Então, eu falo nessa, assim, é difícil, né? Mas, enfim, ou seja, cada vez mais as pessoas querem parecer novas. Não é, o nosso objetivo não tem que ser parecer novo, tem que ser ter vitalidade, né? Ter essa noção da grandiosidade que é o processo e também da naturalidade que é. Né? Então, teve a fase da infância, teve a adolescência, teve a vida adulta e tem a velhice. E hoje a gente também está caminhando cada vez mais para dividir essa velhice em fases, né? Porque com esse aumento da expectativa de vida, a gente sabe, tem um idoso de 60 a 75, tem um de 75 a 85, tem um de 85 para cima. Então, a velhice hoje ela já é dividida assim, ou de 60 a 80, para cima de 80. Existe ainda umas controvérsias nessas idades, mas a gente sabe que a velhice ela também se divide em fases. O nome ainda é o mesmo, mas muito em breve isso vai modificar. Porque hoje, para cima de 60, a gente está pondo todo mundo no mesmo pacote, né? E não é. Então, vamos aceitar, vamos procurar mais do que a jovialidade, vamos procurar a vitalidade, né? Que é o viver bem, independente da idade que eu tiver, né? Aceitar isso com sabedoria, ver os pontos positivos, porque pontos negativos tem, como em todas as fases da vida tem, né? Encarar isso com naturalidade, com sabedoria, né? E enxergando a conquista que é. E aí tudo flui. É, fica pelo menos mais fácil, né? Não Fica é mais fácil, leve. né? É Não é verdade. fácil. É a construção de um pensamento. Então, eu acredito muito Mônica, na diferença. eu quero muito mais uma vez agradecer você ter vindo aqui bater esse papo comigo. O objetivo de eu trazer essas lives aqui com profissionais maravilhosos como você é da gente estar compartilhando informação, conhecimento, né? Ensinando, dando alguma dica para as pessoas. O objetivo aqui é esse. E mais uma vez, né? Nós conseguimos, através da live, atingir, né, uma quantidade de pessoas que com certeza vai levar alguma coisa daqui para a vida. Então, Exato. eu falo que a gente planta a sementinha para depois colher os frutos, né? É isso mesmo, Chari. Inclusive, para a gente combater no idadismo, é assim, né? Cada um que leva esse ensinamento e que começa a despertar no outro essa visão diferente, né?
nesse trabalho de sementinha, a gente vai conseguir fazer a diferença. E aí eu fico muito feliz de contar com pessoas como você para poder né, estar disponível para compartilhar todo esse conhecimento que você carrega aí durante a sua vida. E eu acho que quanto mais a gente puder compartilhar e de uma certa forma fazer diferença na vida das pessoas, eu acho que já é uma vitória, né, para todos nós. Então eu estou muito feliz de ter tido esse bate-papo com você. Deixo aqui à disposição, né? Sempre quando você dá muita dica lá no seu perfil também, eu vou marcar aqui na live, né, para as pessoas acompanharem. Mas sempre quando você tiver algum assunto que você acha interessante, a gente está compartilhando aqui também, fique à vontade. Estou Bacana. aqui de portas abertas. Ótimo. Nossa, eu só tenho que te agradecer pela oportunidade. Você foi ótima. Adorei participar aqui com você. Queria agradecer a presença de todos aqui, né, que tiraram um tempinho para vir aqui. Estou vendo muitas amigas que passando ali, né? Um beijo para todos que vieram nos prestigiar, né? E dizer que eu estou às ordens, Shaira, a gente está sempre aí, né, aprendendo, diariamente aprendendo um com os outros. Então, eu estou às ordens no que eu puder te ajudar, tá? E um grande abraço para todo mundo. Só tenho a agradecer pela oportunidade. Obrigada a você, a todos que acompanharam a live. Muito obrigada por estar aqui participando desse bate-papo conosco na noite de hoje. Quem chegou no finalzinho da live, eu vou deixá-la salva aí no meu perfil no IGTV para você assistir em outro momento, para compartilhar com os amigos, com os familiares. E vou marcar também o perfil da doutora Mônica para vocês acompanharem o trabalho dela lá. E aí, quem sabe, uma outra oportunidade, a gente vai falar um pouquinho mais, né, Mônica? Tá certo, Shaira. Vamos marcar sim, viu? Vamos sim, obrigada, um beijo, boa noite. Um beijo também. Um beijo para você, para todo mundo. Beijos. Tchau. Tchau.